Olá, eu sou a Daniela, sou consteladora, sou advogada e hoje a gente vai falar sobre as 3 leis sistêmicas ou ordens do amor formuladas pelo Bert Hellinger. O Bert Hellinger é o psicoterapeuta criador das constelações sistêmicas ou constelações familiares, como elas talvez são mais conhecidas. E ele foi um grande estudioso da psicanálise, do psicodrama, teve influências da Gestalt, de uma terapia chamada grito primal. Ele foi educador, enfim. Ele teve muitas influências, fez muitos cursos e ao longo dos estudos dele, ele foi observando determinadas leis que atuavam no inconsciente dos seres humanos. Mas especialmente ele teve o insight dessas leis quando ele foi morar na África durante um tempo numa tribo Zulu. E ali ele pôde observar que atuava naquela sociedade que é a origem de toda a nossa sociedade, né? A África, ela é a origem da nossa sociedade. E ele ali notou claramente que tinham 3 leis que atuavam e que elas não funcionavam só para aquelas pessoas ali na África, elas funcionavam para todos os seres humanos, ou seja, estaria no inconsciente coletivo, né? E aí estaria também no inconsciente de cada um de nós. As leis são a lei do pertencimento, a lei da ordem e hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, a lei do equilíbrio entre dar e receber. A primeira lei, que é a lei do pertencimento, é muito simples. Todos que fazem parte do sistema pertencem e não devem ser excluídos ou ignorados. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, um sistema familiar. Às vezes ali você tem um tio que as pessoas tinham um certo preconceito contra ele porque ele era uma pessoa mau caráter, matava, alguma coisa assim. Ou às vezes a pessoa foi ignorada ou excluída em determinada época por ser homossexual. Enfim, por alguma razão, um membro da família é excluído ou ignorado. Ele explica que, na verdade, nas gerações vindouras, algum dos membros vai querer fazer uma compensação sistêmica para incluir aquele membro. Claro que isso é inconsciente, mas é como se essa exclusão do não pertencimento reverberasse no sistema, até que alguém, mais adiante de outra geração, vai de alguma forma se determinar, se emaranhar, que a gente fala, né? Com aquela pessoa que foi excluída para que ela possa ser lembrada e volte a ser acolhida no coração das pessoas da família. A segunda lei, a lei da hierarquia ou ordem, é uma lei que explica também, é simples ou uma coisa básica, que aquele que vem primeiro tem precedência. Por exemplo, os pais têm precedência com relação aos filhos e o filho mais velho vem primeiro, depois os outros, o segundo filho, o terceiro e assim por diante. Isso não significa que um filho é mais importante, ou mesmo que os pais sejam mais importantes. Não é uma questão de hierarquia, de importância. É uma questão de que todos aqueles que vêm depois, sabendo dessa hierarquia, devem respeitá-lo no sentido de respeitar e honrar os que vieram primeiro. É algo que acho que, por exemplo, na minha geração impacta muito, porque é alguma coisa que se perdeu um pouco com o tempo, né? A gente acabou para conquistar um direito de conversar com os nossos pais, acabou se colocando num patamar de muita igualdade, e eu acho que o Bert Hellinger, essas leis sistematizadas por ele, né, de 30 anos para cá, que é o tempo que as constelações existem, elas têm muito essa valia para uma geração como a minha, que perdeu um pouco essa consciência da importância da hierarquia. E hierarquia, ela não seria só um sistema familiar, né? Tanto é que as constelações sistêmicas são aplicadas também em organizações. É a importância da hierarquia para que um sistema esteja em equilíbrio. Se alguém está fora da sua ordem, digamos assim, aquilo ali desequilibra o sistema e aí vai ter alguma reverberação dentro do sistema também, o que vai tirar a paz de alguém ou de algumas pessoas e mesmo do próprio funcionamento do sistema. A terceira lei, que é a do equilíbrio entre dar e receber, é bastante óbvia. Esse nome mesmo, equilíbrio entre dar e receber, que significa que em uma relação, as duas partes têm que sentir que elas estão dando e recebendo mais ou menos da mesma forma. Se elas sentem que tem um descompasso muito grande, alguém sente que está dando demais, o outro sente que está recebendo demais, aquilo ali vai sufocar, né, a pessoa que está dando muito, ela vai se sentir incomodada. E a pessoa que está recebendo demais também vai se sentir humilhada. Ela não vai conseguir, às vezes, falar, nossa, ainda que seja inconsciente, né? A pessoa não vai se sentir incomodada de tanto receber. E ela, às vezes, uma relação amorosa, por exemplo, o Bert Hellinger fala que é muito comum que um dos membros do casal vá embora quando ele começa a se sentir sufocado, às vezes, de tanto receber.
E seriam essas as 3 leis, né, que o Bert Hellinger sistematizou, e eu acho que elas são de profunda valia na nossa vida. Conhecê-las e passar a ter a postura sistêmica na nossa vida, atuar de acordo com essas leis, traz muita paz. Isso é uma coisa que o Bert Hellinger ensinou. Ele demonstrou que a obediência a essas leis traz paz no coração, libera fluxos de amor, libera o fluxo das relações para que elas estejam mais equilibradas. E, de fato, da minha experiência até aqui, desde que eu conheço as leis sistêmicas, eu posso dizer da minha própria experiência empírica que a gente realmente consegue viver uma vida muito mais leve se a gente observa as leis sistêmicas. Obrigada.